Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos! Sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos lá para o capítulo número 10, apostila número 2 do SAS. Galerinha, lembrando que boa parte dos alunos ainda não entregaram os exercícios referente ao capítulo número 9. Os exercícios estão disponíveis lá no Classroom. Dúvidas? Podem estar me chamando, tá? Não deixam de entregar, pois depois vai pesar a nota final do bimestre, ok? E hoje em nossa aula, vamos lá para o capítulo número 10, falar um pouco do tapete verde do nosso planeta, tá bom? Vamos falando um pouco da vegetação, clima e os fatores naturais, ok? Galerinha, como todo mundo sabe, quando os colonizadores chegaram aqui, né, os portugueses chegaram ao Brasil, depararam-se com a nossa vegetação exuberante, que era a nossa Mata Atlântica. Entenderam que essa vegetação de Mata Atlântica era muito importante para eles, porque era bem diferente da vegetação da Europa. Então, eles observaram e entenderam que o extrativismo, o cultivo, a agricultura e a retirada de recursos naturais e minerais era muito importante para a Europa. E isso vai acontecer até o século XXI, o século atual. Então, hoje o mundo inteiro volta os olhos à nossa vegetação, principalmente a nossa Mata Atlântica, porque é um solo riquíssimo, onde existe uma grande biodiversidade, existe fauna e flora riquíssima, e também a água e o solo tão riquíssimo para o desenvolvimento agropecuário do mundo. Então, o mundo em si está observando, está vendo a nossa floresta de uma forma financeira, onde o ser humano está perdendo a percepção e não entende que a vida depende dos recursos naturais. Então, basicamente, essa introdução fala um pouquinho lá da época da colonização, que eles entenderam que a nossa vegetação, a nossa Mata Atlântica, era muito importante para alimentar boa parte da ideologia da Europa, né? Principalmente as ideias de extrativismo, como a retirada de recursos naturais, vegetais e minerais, ok? Aí fica uma pergunta: o que pode ser feito para manter esses recursos da nossa floresta brasileira? Então fica aí uma reflexão, né? E também uma pergunta: o que dá para a gente melhorar? O que dá para o mundo enxergar a nossa floresta de uma outra forma, não somente para retirar de recursos naturais, vegetativos e minerais. Também é a nossa floresta, é o segundo pulmão do planeta, né? É ali que está boa parte do sistema hídrico, do sistema de pressão atmosférica. É ali que está um grande equilíbrio, né, para a nossa América do Sul e para o mundo também. Certo, galerinha? Então, hoje em nossa aula, vamos falar um pouquinho da vegetação, os fatores naturais, um pouco do clima, um pouco da pressão atmosférica, que vai dar definição da vegetação, ok? O termo vegetação, galerinha, costuma ser utilizado para se referir à vida vegetal, que determina uma área, tá? uma localização. Então, o termo vegetação serve para se referir à vida vegetal de uma área, tá? Ou seja, o conjunto de formas de vida que cobre a superfície dos solos. Então, essa forma de vida, ela é vegetativa, tá bom? E vai dar ali uma fauna, uma flora, uma biodiversidade a uma região. E o principal fator aí é o clima. O clima é predominante, tá? Ele define qual tipo de vegetação que vai ser desenvolvida naquele local. E outros elementos muito importantes, como a chuva, a temperatura e a incidência do sol, das luzes solares, são muito importantes e vão determinar um tipo de vegetação. Aqui embaixo temos alguns tipos de vegetação, tá? Temos vegetações que dependem muito da temperatura e das precipitações, como o professor falou, que o clima é o fator predominante, e o tempo
é a temperatura e a precipitação que vai definir ao longo de um longo período o clima. E aquele clima vai fundamentar a vegetação daquela localidade, tá bom? Então vocês podem observar, temos algumas florestas diferentes aí, né? Principalmente que vocês mais conhecem aí é sim a floresta tropical, aonde ela tem uma linha de transição também do deserto quente, tá? Para Dárias, floresta tropical. Isso engloba a nossa floresta amazônica, galerinha. Vou dar um exemplo. Essa aqui são florestas espalhadas pelo mundo, tá? Mas a principal de todas, que todo mundo está visualizando, todo mundo aprende desde os anos iniciais, é sim os fatores que desenvolvem a nossa floresta tropical, tá? A nossa floresta amazônica, como vocês aprenderam lá, faz parte também da floresta tropical, tá? A área litorânea brasileira também tem uma boa parte da floresta tropical. Vocês podem observar que aqui existe uma área, né, de deserto quente ao longo de um continente, tá? Não vamos falar especificamente qual a localidade, mas vocês podem observar que entrando da área litorânea, mata dentro, tem sim as pradárias, né, que são áreas onde existe uma vegetação mais rasteira, né, as gramíneas, árvores com troncos retorcidos, e mata dentro ela vai encontrar novamente a nossa floresta tropical, onde existe uma grande umidade, que é a evaporação das árvores, que vai causar rios flutuantes, que vai sim abastecer boa parte da formação de relevo daquela região ou localidade, tá? Outros fatores naturais também ajudam a definir o tipo de vegetação. Por exemplo, o solo da altitude, né? Aqui, galerinha, vou dar um bom exemplo para vocês nessa imagem aqui. Olha que legal. Existe um clima que é bem propício, desculpa, a nossa formação de vegetação, tá? Vocês podem ver que a disponibilidade de água na forma de relevo de altitude, onde tem uma latitude também, ela é um instrumento, tá? Para alimentar a vegetação da floresta tropical. Olha aqui embaixo, galerinha. Aqui temos uma floresta tropical. Aqui em cima temos uma grande concentração de água em forma de gelo e neve, né? Então o que vai acontecer? Ela vai causar grandes rios, tá? Grandes rios que vai através do degelo da montanha e também das águas subterrâneas. Vai causar aqui grandes rios. E aqui vai causar bacias, que vai ter os seus afluentes. São outros afluentes que vão encontrar com o rio. E este rio vai sim, ao longo do seu percurso, alimentando as vegetações próximas a esse terreno. Então, olha aqui, galerinha, como que é a diferença, a influência de um relevo na sua formação de vegetação, tá? Então, a floresta tropical que está aqui embaixo, onde existem grandes rios caudulosos, a grande pressão atmosférica é bem menor, aonde existe aqui em cima grande evaporação e vai cair em forma de precipitação, alimentando as florestas, tá? Aqui você podem observar, aqui está basicamente mostrando uma linha, tá? Que mostra a formação das florestas. Vocês podem observar que existe uma floresta tropical, existe uma floresta temperada que abrange dois climas diferentes, tá? Também temos as coníferas, muito importante como pinheiros ali. Temos a tundra, tá? Que é um solo mais sem vegetação, onde existe pouca formação de solo, tá? Tem muita rocha ali, tá? É um tipo de, basicamente, uma formação de solo rochoso, aonde esse solo rochoso absorve muita neve e gelo pela baixa temperatura que está na formação do seu relevo. Lembrando que quanto mais alto, menor a temperatura. Ok, galerinha? Aqui temos um exemplo, tá? Vocês podem perceber
estamos numa forma vertical, tá? Uma formação de floresta vertical, bem diferente de uma formação de relevo longe, tá? Da linha do Equador. Então aqui temos próximo, tá? Uma linha referente à latitude, a latitudinal, que aumenta da latitude a partir da linha do Equador, tá? Então temos aqui a linha do Equador e essas montanhas estão próximas à nossa linha do Equador, que é a Cordilheira dos Andes, por exemplo, aqui na América do Sul. Ok. Então temos uma formação de vegetação através de um clima, que é o fator predominante. Depois temos os elementos, tá? Como a chuva, temperatura e incidência dos raios solares, que vão definir uma floresta, tá bom? Também temos outros fatores, tá? Geradores, através de a latitude e também a longitude, que vai dar uma definição de relevo também. Ok? E agora, deixa eu jogar fora aqui e fechar. Vamos para a nossa próxima página. Que vai falar um pouquinho dos tipos de vegetação original, tá? Todos esses elementos somados resultam na diversidade da formação vegetativa do planeta, as quais variam de um local para o outro segundo a combinação dos diferentes fatores. Lembrando que os fatores principais são o clima, tá? Então, essas florestas, essas formações vegetais do nosso planeta, têm uma grande variação de um local para o outro, tá? Então, existe uma combinação de fatores que define o clima, que vai dar a formação vegetativa original daquela localidade, tá bom? As interações entre plantas, animais e outros ser vivos, vivendo sobre determinadas condições naturais, é a base dos biomas, denominados biomas, como o professor falou. Uma extensa faixa da superfície terrestre, dotada de semelhanças em suas características, o que faz com que cada uma delas seja única, tá? Então, aqui, galerinha, quando falamos em uma vegetação única, falamos de uma vegetação original que tem como base um clima específico com tempo momentâneo que define o bioma daquela localidade. Então, a vegetação original é onde que tem uma biodiversidade, uma fauna, uma flora única, não igual em outro planeta. Pode sim haver outros biomas, tá? Mas se vocês podem perceber, vamos pegar boa parte da Ásia, aonde tem os ursos pandas, né? Não tem no Brasil. Por quê? O bioma específico para aquela espécie de ser vivo, né, como o panda, não pode se adaptar e não vai conseguir se adaptar a uma vegetação e um clima, por exemplo, de floresta temperada, tá? Então existe essa transição e essa fragmentação através de um bioma, tá? Então o bioma ele é específico de uma área em um determinado local, tá? Então não existe, por exemplo, aqui no Brasil, aqui, ó, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, que é a savana. Olha aqui que legal. Ó, o professor achou aqui, ó. Aqui. Esse pedacinho aqui, ó, o professor pintou. É a savana de Cerrado e Caatinga. No Nordeste brasileiro, principalmente no Nordeste brasileiro, existe um bioma de Cerrado, né? E Caatinga, mas a Caatinga não existe em nenhum outro território pelo planeta, ela é específico da região. Ela não faz fronteira com nenhuma outra, uma outra localidade, um outro país, tá? Ela está especificamente no Nordeste brasileiro. Então, a vegetação, os animais são específicos daquele bioma, tá bom? Então, por isso que não existe, muitas das vezes, uma vida, um ser vivo, né, um animal, se adapta a um outro bioma, porque é específico, ele já aprendeu, ele nasceu, ele conseguiu se adaptar àquele bioma, ele tem os seus recursos de alimentação, ele tem seus recursos hídricos
adaptado àquele bioma daquele determinado local. Entendeu? Então isso é uma vegetação original. Ela resulta na diversidade de formação vegetativa de um determinado local. Então isso é uma vegetação original, tá bom? Que vai dar o famoso bioma de uma localidade, tá bom? Agora vamos para a próxima página. Aqui embaixo tem os exercícios que vocês estarão fazendo. E aqui, galerinha, são exercícios, tá? Também voltados à nossa aula de hoje, falando sobre a vegetação. Eu vou estar disponibilizando os exercícios referente a este conteúdo, tá? E vocês vão estar fazendo lá no Classroom. Voltando aqui, ó. Aqui tem uma questão, né? Que vocês vão estar debatendo depois, que é um pouquinho dos tipos de vegetação e tipo de clima. Eu vou falar com vocês num plantão de dúvidas, vou trazer uma imagem e vocês vão estar entendendo de uma forma um pouquinho mais diferenciada, tá? Então, cada clima, tá? Cada clima, ele tem um tipo de vegetação. Então, não é igual, por exemplo, a savana, que o professor estava falando. Da caatinga, ela não consegue, essa vegetação, se fazer, por exemplo, num clima tipo frio. Não dá, porque é completamente o inverso. Esse tipo de vegetação, ele se adapta ao clima, essa vegetação vai se adaptar ao clima que foi formado em torno de 35 a 45 anos daquela localidade, tá? Então, provavelmente, isso vai se moldando, né? Ela vai se mudando também ao longo dos anos aí, mas de momento mais abrangente, o clima é propício ao desenvolvimento da vegetação. O que eu quero que vocês entendam aqui, meus jovens, queridos e maravilhosos alunos, que toda vegetação tem um tipo de clima. E esse clima, ele tem fatores que dão os elementos. O que são os elementos? Chuva, temperatura e pressão atmosférica, que vão determinar o estado momentâneo de um clima, tá? Que vai dar a definição de uma floresta, de uma vegetação, tá? Então aqui vocês têm uma tabelinha que determina o tipo de vegetação e o tipo de clima de cada região, certo? Então, o tipo de vegetação ele depende de um clima e esse clima favorece a formação de uma floresta equatorial, temperada, cerrado, caatinga que é a savana, estepes e pradárias que está próximo à região sul do Brasil. Então, aqui no Brasil temos 5 biomas diferentes. Vocês podem estar consultando naquele mapinha que o professor passou. E cada bioma tem a sua vegetação, a sua floresta, tá bom? Tem a sua savana. Então, vai definir através do clima daquela localidade. Então, por exemplo, que aqui seja um clima tropical. Opa! Esse clima tropical favorece as savanas, cerrados e a caatinga, que são tipos de vegetação daquela localidade. Então, o clima ele depende, tá, de um ciclo que vai definir aquele ciclo momentâneo, aquele ciclo do tempo, que vai definir a longo prazo o clima, que vai dar o tipo de vegetação em cima de uma superfície terrestre. Ok? Deu para entender? Se não deu, pode chamar o professor e conversar um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouquinho das florestas. As florestas, deixa eu marcar aqui, florestas, para falar com vocês no nosso plantão de dúvidas. São formadas por árvores de diversos portes, tá? Arbustos, vegetações rasteiras e por diferentes tipos, tá? Podem ser de diferentes tipos, tá? Equatorial, tropical, temperado, boreal. Esses tipos de floresta mudam, tá? Devido aos aspectos básicos. Igual o professor falou, como que se muda uma floresta hoje? Ela muda através do clima. Esse clima possui
fatores como temperatura, que vai cair em elementos, né? Umidade do ar também, tá? Desmatamento pode se modificar. Então, a floresta em si, ela é basicamente, igual o professor falou na última aula, na nossa última página, que ela é original. Ela nasceu, ela foi formada com aquelas características, né? Mas ao longo dos anos, ela vai se moldando, ou ela vai se modificando, conforme o clima, que vai definir, através da sua temperatura, da sua umidade, através dos seus elementos, uma floresta que pode ser modificada ao longo do período. Por exemplo, a gente fala um pouquinho da nossa região centro-oeste brasileira, aonde o clima está se moldando, modificando através da falta de precipitação que vem lá da região norte. Então, essa chuva da região norte não está chegando até a região centro-oeste e acaba modificando a vegetação através das queimadas, por falta de água, a vegetação também ali, né, acaba se modificando, e também a fauna e a flora daquela biodiversidade vai acabar se modificando por falta da chuva. Então isso acontece, tá? Essa mudança, essa transição, isso acontece. Aí ela já não vira mais uma floresta natural, né? Ela já não vira uma floresta original, tá? A floresta equatorial, muito importante, encontra-se na região de baixa latitude, quente e úmida. Lembra que eu mostrei? Então, deixa eu jogar aqui no lixo, fechar e vou mostrar. O que é baixa latitude? É isso aqui, galerinha. Ó. Aqui, ó, a floresta tropical está em baixa altitude e ela tem uma grande floresta tropical devido à sua riquíssima umidade que vem do ar e a baixa temperatura ali, aquela transição de temperatura entre 25 e 22 graus, de 22 a 25 graus, que vai dar o clima apropriado para a criação dessa floresta aqui. Bom, então depende de um fator climático, de um fator de altitude e latitude também. Deixa eu ver onde que o professor está. Calma. Deixa eu ver se aqui. É aqui mesmo. Então, uma floresta equatorial encontra-se numa região de baixa altitude, quente e úmida. Estados presentes em áreas da América do Sul, está presente, né, na América do Sul, como a nossa floresta amazônica, como eu já falei, ela é uma floresta equatorial porque está sim próximo à linha do Equador. E a temperatura quente e úmida favorece a nossa floresta amazônica com o nosso bioma, tá bom? Da África também, a floresta do Congo, tá? É uma floresta bem conhecida. O sul da Ásia, que é a floresta da Indonésia. Então, essas áreas que vocês podem observar, riquíssima em umidade e calor, favorece as matas fechadas, tá? Vamos dizer assim, as vegetações inútidas, que é chamado de inútidas, que são florestas fechadas, tá? Onde existe grande porte das árvores e também grandes rios, tá? E lagos caudulosos, gigantescos, que acabam ramificando toda a floresta. Ok? Aqui tem um pouquinho da floresta tropical, a floresta temperada. Vocês vão estar lendo, tá? Senão a aula vai ficar muito cansativa, muito pesada. Aqui fala um pouquinho das savanas, principalmente as savanas que vão dar origem ao cerrado e à caatinga, principalmente no Brasil, muito importante falar um pouquinho delas. A gente pode estar conversando no nosso plantão de dúvidas. Vocês vão estar lendo essas florestas aqui, esses biomas. Vegetação rasteira, próximo às áreas de pradárias, os pampas, próximo à nossa região sul, muito utilizada para a agricultura brasileira, para a pecuária, tá? A área da agropecuária e agricultura e também da pecuária brasileira, extensiva, pecuária extensiva, que iremos falar no próximo ano, que é assunto do 7º ano. E também
Vamos finalizando com as tundras, tá? Próximo, as áreas mais próximos à Europa são áreas de dobramento das placas tectônicas, é quando tem a junção das placas formando grandes formações de relevo de depressões, tá? Próximos às áreas montanhosas, onde não existe, não apresenta vegetação arborizadas, tá? Sim, gramíneas, outras espécies aí voltadas à área da região, ok? Isso vocês vão estar lendo também. E a nossa vegetação de altitude também vocês vão estar lendo aqui. Está bem facinho e prático para vocês entenderem que existe a vegetação de altitude, tá? Que são campos próximos às cordilheiras, principalmente gramínea, musgo. A vegetação ela se encontra um pouco as famosas encostas e taigas, tá? Florestas coníferas, como o professor já mostrou para vocês lá, que são aqueles pinheiros gigantes, né? As florestas boreais. Vegetação desértica, que é uma incidência de calor muito grande, né? O deserto ele é muito quente, lembrando que o clima árido, né? O clima árido lá formado tem pouca umidade no ar, então as plantas, a vegetação acabam se adaptando, né? Como os cactos, plantas rasteiras, raízes profundas em busca de água. Então as raízes são bem diversificadas ali, elas se projetam de uma forma, muitas das vezes a raiz ela é muito maior do que a árvore, né? do que o cacto que está ali, porque ela procura, quanto mais fundo a água, que são as águas subterrâneas, são muito espinhosas, com folhas pequenas, tá? Então é um tipo de vegetação adaptado à área desértica, tá? Principalmente próximos ali, vamos dizer assim, ao México, a fronteira mexicana, também boa parte de algumas savanas africanas também tem essa diversificação climática, tá? E lembrando que o clima, onde a umidade é muito baixa, igual essa foto que tem aqui, ela tem vegetações adaptadas ao clima, principalmente o cacto, tá? Ele se adaptou porque não existe umidade, pouca chuva, então a escamosa, espinhosa se adaptou a este clima, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, a importância da vegetação, tá? É muito importante a nossa vegetação, porque, galerinha, ela tem uma reação química e física, né, que vocês vão aprender futuramente, tá? Basicamente, ela é utilizada também para remédios, alimentos, matéria-prima na projeção alimentícia, cosmética, farmacêutica, também secrento de carbono e combate ao aumento do nosso efeito estufa, principalmente a nossa floresta amazônica, né? Porque ela acaba absorvendo o dióxido de carbono, né? Que são os gases emitidos por indústrias, carros, que é aquele gás poluente, né? E também é muito importante na intensificação do controle do efeito estufa, que é o nosso aquecimento global. A árvore ela é primordial, tá? Ela é essencial para o aquecimento, para o resfriamento do nosso planeta, porque é ali que está a grande percentual, a grande absorção do monóxido de carbono, que é o dióxido, né, de carbono, que é um gás poluente que faz mal à saúde e também à nossa camada de ozônio, tá bom? A manutenção de recursos hídricos, né? Aquilo que eu falo, a vegetação ela é importante na absorção da água, né? Ela acaba absorvendo e transmitindo grande boa parte da sua água para o solo, onde grandes aquíferos têm que absorver essa quantidade de água e também alimentando leitos e nascentes, tá bom? O preenchimento também desculpa, galerinha, tô com a boca seca. Da prevenção a enchentes, né? Principalmente áreas urbanas, onde as pessoas estão desmatando e colocando concreto, prédios. Ali não tem a absorção da água da chuva, das precipitações,
tá? Isso acaba afetando também a vegetação daquela localidade, tá? Aqui vocês têm um desenho, tá? A infiltração do solo de 80% a 90% numa área florestal, uma área residencial de 50% a 60%, que ainda existe vegetação, e uma área urbana, né? Grandes cidades, metrópoles, que não acabam absorvendo a água naquela localidade, não favorecendo ao grande surgimento de florestas, ou também, muitas das vezes, somente uma árvore. Olha como que tem uma defasagem muito grande. Então a água acaba descendo diretamente a um rio, alimentando aqui um rio, um lago, né? Aqui também nas áreas residenciais de pequeno porte, mas nas grandes cidades isso não acaba acontecendo. Então provavelmente a água ela vai escorrer de uma forma irregular, onde existe uma água contaminada. Então essa água da chuva ela vai alimentar grandes rios já contaminados, como o nosso Rio Tietê em São Paulo, e também não vai ser tão utilizada para o desenvolvimento de novas florestas dentro dessa área, dentro dessa região, dentro deste local, né? E galerinha, por enquanto é só, tá? Na próxima aula eu vou voltar com mais essa apostila, com mais esse capítulo número 10, porque é muito conteúdo. Isso aqui é para você estar interagindo, tá entendendo um pouquinho, tá? Não vai dar para terminar a apostila nesta aula. Na próxima aula vamos finalizar. O professor vai dar um tempinho para todo mundo fazer os exercícios pendentes lá, tá? Do capítulo número 9. E na semana que vem eu vou voltar com este conteúdo, vou fragmentar mais um pouquinho, para a gente estar finalizando com os exercícios do capítulo número 10 e indo para a apostila número 10, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Alguma dúvida sobre o conteúdo pode me chamar que eu estarei aqui à disposição para sanar suas dúvidas, tá bom? Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.